Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os dias continuam a passar e a data das eleições legislativas aproxima-se a passos rápidos. A verdade é que, inusitadamente, chegamos a um momento que alguns, e nomeadamente quem está sentado connosco à mesa, foram capazes de prever, mas a grande maioria achava que não seria possível. Um governo de maioria absoluta cai e obriga todos nós, dia 10 de março, a ter que escolher um novo governo. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E não estou a dizer que escolher um novo governo é bom ou é mau. E não estou a dizer que o governo anterior ter caído é bom ou é mau. Aquilo que eu estou a dizer é que Portugal muito provavelmente passaria e muito bem sem termos que estar constantemente nas urnas a perder o nosso tempo. Porque existem muitos problemas para resolver. Existe uma panóplia de setores que necessitam de respostas urgentes. Existe uma necessidade tremenda que os cidadãos portugueses voltem a confiar nos seus representantes. Existe a absoluta necessidade de uma maior transparência, de que de facto todos nós tenhamos a noção e tenhamos a certeza que a corrupção está a ser combatida. Existe uma perfeita necessidade de entender que vamos passar 2024 com a maior carga fiscal da nossa história, mas que ao menos os serviços públicos que o Governo nos oferece ou que o Estado nos dá são de qualidade. Isso é o que nós deveríamos estar a fazer numa completa renovação estrutural do nosso país. Mas estamos a fazer tudo, menos isso, digo eu, que não percebo nada disto. É a nossa convidada de hoje, é porque ficou aquele... o logo ficou ali um tempinho a mais, então eu fui apanhado a meio da sílaba. A nossa convidada de hoje, a Raquel Dias, e precisamente, Raquel, vamos começar por aí, há um bocadinho ainda antes de estarmos a gravar, dizias, e tens razão, ouvistes aqui primeiro, João, eu disse que este governo não chegava até ao fim. Olá, João. Sim, não sou propriamente vidente, mas na realidade tudo apontava para isso, porque era os chamados casos e casinhos, o escândalozinho. Tenho aqui os apontamentos da última vez que eu vim cá e tínhamos 13 saídas, isto ainda antes do episódio Galamba, e, portanto, na altura disse algo como... não sei exatamente quando é que isto vai cair, mas penso que seja algures depois do verão, porque tudo apontava para isso. O que nos coloca outra vez aqui num cenário de eleições antecipadas, que, a meu ver, e não querendo fazer outra vez futurologia, mas também acho que não vai trazer uma solução estável para o futuro. E é isso que vamos abordar daqui a nada. Mas efetivamente, venha quem vier, ganhe quem ganhar. Acho que o principal é pensarmos mais a longo prazo. Portugal, e bem como tu disseste, precisa de mudanças estruturais, e mudanças estruturais não têm um prazo de 4 anos, claro. Não é? Elas têm de ser pensadas ainda mais a longo prazo. E em Portugal sempre se pensou a 4 anos, sendo que... Os ciclos eleitorais. Sendo que o primeiro é de adaptação, neste caso ainda levas com as eleições europeias, que é capaz de atrasar ali mais uns mesinhos, aqui a entrada em força de um novo governo, seja ele quem for. E depois o último ano já é preparar as eleições seguintes. Isto assumindo que duram 4 anos, que é a minha convicção que um próximo governo, seja ele quem for, não vai durar 4 anos. E Raquel, então, olhando para aquele que é o cenário atual, começamos talvez pela mudança que há no partido que governava ou que apoiava o governo, neste caso o PS.
António Costa demite-se, há eleições. Eu creio que dois personagens diferentes, não digo polos opostos, mas substancialmente diferentes, são candidatos a secretários gerais do partido e ganha Pedro Nuno Santos. Qual é a leitura que tu fazes, primeiro desta escolha do PS e depois, se quiseres desenvolver alguma coisa sobre Pedro Nuno Santos? Sim, e posso até começar um bocadinho por aí, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a persona. Ou seja, eu olho para Pedro Nuno Santos e eu consigo entender, de certa forma, que é um bocadinho aquilo que falta na política. É uma pessoa bastante mais jovem do que aquilo que costumamos ver, que já falámos aqui, que, não é? Que normalmente têm todos à volta dos seus 60 anos, e estamos a falar de uma pessoa que tem, penso, 47 ou 48. Mas, à parte de ser uma pessoa jovem, ele tem uma série de características que, pessoalmente, penso que faziam falta. Ele tem aquele arrojo, ele tem aquele atrevimento, sabe tomar decisões. Às vezes aquilo depois pode não correr bem porque não se entende com o chefe dele, mas isso é outra história. Mas de facto ele sabe tomar as decisões e, portanto, a minha expectativa, caso ele venha a ser o próximo primeiro-ministro, é que decisões efetivamente sejam tomadas. E isto tudo para dizer que, em termos de persona, aquelas características faltavam em alguém com um bocadinho mais de liderança para se destacar dos outros partidos. Em termos de pessoa política, não é efetivamente a pessoa que mais me agrada, e penso que mesmo dentro do PS, e daí as diferenças que tu falavas, é alguém que é mais chegado à ala esquerda e que traz consigo não só o fantasma da geringonça, que toda a gente diz que resultou muito bem, mas mais ainda a possibilidade, mas que até pode resultar bem a seu favor, não é? A possibilidade de trazer para dentro de um governo alguém do Bloco de Esquerda, por exemplo, em que isto não agrada a muita gente e até assusta, não é? Eu entendo quando, e mais uma vez, eu acho que é muito difícil e eu acho que seria um exercício de desonestidade intelectual dissociar a pessoa ou a persona daquilo que pode ser depois a performance política e aquilo que se faz politicamente. E há determinadas características, Raquel, que a pessoa pode as ter, mas não nos dá garantias. Deixa-me exagerar, Hitler e Stalin também eram carismáticos, também eram jovens quando apareceram e também tomavam decisões e, no entanto, foi o que foi. Não achas que Pedro Nuno Santos, eventualmente, carrega, de facto, já um histórico, seja na TAP, seja, por exemplo, relativamente à rede ferroviária, que, para quem olhar para ele como Primeiro-Ministro, tem que parar para pensar antes de tomar uma decisão? Sim, e é esse o grande calcanhar de Aquiles de Pedro Nuno Santos, é efetivamente o seu histórico. Ainda assim, os membros do seu próprio partido parecem não se importar assim tanto com isso, porque o escolheram em relação a uma pessoa que aparentemente tem ali um palmarés um bocadinho mais limpo ou menos polémico. Eu sei, Raquel, mas isso vai de encontro a uma coisa que tu disseste aqui, é que parece que há os cidadãos e os cidadãos membros dos partidos, certo. Não é? Porque eles... Certo. E eu enquanto eleitora, não é a persona. Eu compreendo que faz falta que tenha voz, não necessariamente como Primeiro-Ministro, mas faz falta ter uma persona daquelas um bocadinho diferente das outras e mal comparando, que não tem nada a ver, se calhar trazer um bocadinho da frescura que eu vi, por exemplo, em Coutinho de Figueiredo, que ele tinha uma frescura um bocadinho diferente dos outros líderes políticos mais cinzentões e mais sérios. E nesse aspecto eu penso que fazia falta. O problema dele é o currículo dele, que é tudo menos limpo, em que para o partido dele não faz, se calhar, tanta moça, por isso é que chegou agora onde chegou, mas para o eleitor faz. E daí que também estejamos aqui a ter o crescimento do outro lado. E é o crescimento, a consolidação do Chega, que cada vez se aproxima mais. Ainda há pouco me dizias de uma nova sondagem que está bastante perto da AD. E a verdade é que a AD também não é uma alternativa, não é? Porque a AD não pode ser uma alternativa, porque mostra que um partido que se está a coligar com
um partido que não aquece nem arrefece, que é o PPM, que teve menos de 300 votos nas últimas legislativas. Portanto, aquilo sinceramente não percebo porque é que o estão a fazer. E depois, a juntar a isto, junta-se com o CDS-PP, que perdeu o seu assento parlamentar nas últimas legislativas. Isto não pode ser um partido que queira andar para a frente, isto é um partido que quer andar para trás. A que se junta, a meu ver, uma falta de carisma enorme do líder do partido, não é? de Montenegro, que quando tem discursos escritos por outra pessoa, aquilo parece tudo muito bem, mas quando é ele a falar, aquilo não corre assim tão bem, ninguém sabe quem ele é, o que é que fez, o que é que não fez. Ou seja, nós temos um currículo que é mau, o outro não temos currículo nenhum, ninguém sabe, né? Ele apareceu ali, de repente havia alguns cartazes dele em Lisboa para tentar trazer ali um bocadinho a imagem, mas isto aqui só vai favorecer esta coligação, a meu ver, por um lado o PS e por outro o Chega, porque quem está à direita se calhar vai apostar as fichas no Chega e quem está à esquerda vai tentar consolidar ainda mais a posição do PS, eventualmente para não ter um bloco de esquerda, a chamada extrema radical, que tanto apelidam o Pedro Nuno Santos de ser. Há quem ache que eventualmente, independentemente do resultado, o Parlamento pode virar à direita, ou seja, os partidos que estão à direita em termos ideológicos ser uma maior fatia, sendo que depois não sabemos se haverá uma geringonça à direita, tudo indica que não. Mas deixa-me questionar aqui realmente a AD, primeiro porque o facto, ou aparentemente o facto de ir buscar o PPM parece de facto uma reedição da AD histórica, que marcou a nossa democracia, que vão agora celebrar os 50 anos, independentemente de concordarmos ou não, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa, não são Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira. Mas eu encontrei aqui algo que eu gostava que tu me comentasses, que um dos cartazes de Luís Montenegro da AD é "Vamos unir Portugal". Mas aquilo que nós vemos em termos internos é uma autêntica caça às bruxas relativamente àqueles que eram os apoiantes de Rui Rio. Isso dá, obviamente, também sinais contrários para os eleitores. Dá, e a verdade é que por todos estes motivos que eu disse, de mostrar que é um partido que está preso no passado, que estas pessoas que lá estão à frente podem-se chamar o mesmo nome, mas não vai ser a mesma coisa, porque não são as mesmas e não têm o perfil que os anteriores tiveram. E isto vai acabar, não é por unir, é efetivamente, se calhar, por polarizar um bocadinho mais, em que à direita os votos vão fugir mais para o Chega e à esquerda a minha convicção é que se concentrem muito mais no PS. Sim. É a minha convicção, apesar de todo o currículo de Pedro Nuno Santos, não há assim tanta gente a querer uma geringonça e, portanto, concentrar os votos no PS, os que vêm da esquerda, acaba por ser uma forma de tentar evitar que aconteça essa geringonça. Nós depois já falamos daquilo que tu pensas que pode ser o resultado final. E, obviamente, algo que é insufismável e inultrapassável é que o Chega vai se afirmar de alguma forma como terceiro partido, mas já algumas sondagens, tal como mencionaste há pouco, mostram que há uma aproximação dos valores do Chega, inclusive à AD. É assim, eu já disse aqui, de certeza, há algum tempo, que nós todos, enquanto membros de outros partidos, enquanto apoiantes de outros partidos, enquanto outros partidos mesmo na Assembleia da República, outros além do Chega, nós cometemos um erro muito grande a princípio. Não podemos esquecer-nos que houve pessoas suficientes a votar no Chega para que seja a terceira força política em Portugal. Ostracizar o Chega é ostracizar estas pessoas. É dar razão quando eles gritam que estão a ser postos de parte e que não estão a ser levados a sério. Isto é meio caminho andado para que quem está farto de ver sempre os mesmos a saltar de um lado para o outro, quem olha, por exemplo, para um PS e diz é isto que tens para me oferecer? Uma pessoa que, enquanto persona, tem características que faziam falta, mas depois tens de currículo, não tens ninguém melhor do que isto. E uma AD, é isto que tem para me oferecer. Então eu vou votar no Chega, que pelo menos o Chega incomoda. Porque a realidade é esta, e nós todos conhecemos pessoas que votam no Chega, e a grande maioria delas vota no Chega porque pelo menos o André Ventura faz barulho, pelo menos incomoda os outros.
É o chamado voto de protesto, quase. Certo, e a culpa é de todos nós que tendemos a ostracizar e a tentar calá-los porque isto só lhes dá mais força. E não queres que, inclusive, em algum momento, o próprio Presidente da Assembleia da República, não sei se é Augusto Santos Silva, a forma como tratava o grupo parlamentar do Chega, ainda mais razão dava a esse grupo parlamentar? E dá razão às pessoas que votam neles, porque se estão a tentar calar-me é porque eu incomodo, é porque eu se calhar trago verdades, é porque, enfim, existe muito esta predisposição e quem está farto dos mesmos começa a olhar para aquilo com outros olhos e diz, espera lá, porque é que estes que são os mesmos de sempre, que nunca fizeram nada de especial, estão a querer calar aquele grupo? Se calhar é porque aquele grupo vai fazer alguma coisa. Portanto, o crescimento do Chega vem muito da própria postura dos outros partidos perante eles. E, no fundo, é um déjà vu, porque nós tivemos dois fenómenos relativamente parecidos. O Bloco, porque era voto de protesto de pessoas do PS e da esquerda que queriam mais voz e mais vivacidade. E há um, que eu não sei se é do teu tempo, que és substancialmente mais nova do que eu, que é o PRD, que também de um momento para o outro, com 16 deputados, e tinha o general Ramalhianos como presidente, embora ele nunca tenha sido, creio eu, deputado. Olhando também, temos a iniciativa liberal, que também deve crescer, embora... Mais discretamente. Talvez sim. mais discretamente. E há quem diga que o PAN corre o risco de desaparecer enquanto partido. Sim, eu acredito que nestas próximas eleições, já nas anteriores, eu acreditava que havia pouco espaço, quer para novos partidos entrarem na Assembleia, mas para que os partidos com uma posição mais frágil lá se mantivessem. E acredito que nestas isso vai acontecer também. Porque, lá está, uma pessoa que se calhar quer votar à esquerda, mas não quer ver uma nova geringonça, não vai votar no PAN, vai votar no PS. Não vai votar num LIVRE, vai votar num PS. Ainda assim, se calhar entre um PAN e o LIVRE, eu acredito que o LIVRE, porque um entrou e o outro perdeu força, acredito que possa manter-se por ali. Daí haver a possibilidade do LIVRE eleger um segundo deputado. Exatamente, acredito que possa ficar ali, mas... Entretanto, as sondagens dão, e para terminarmos isto, Sim. as sondagens dão também uma tenue recuperação do Bloco e do PCP, sendo isto, o nosso PCP é uma história, é um case study, porque creio que se não somos o último país da Europa a ter um partido comunista assim perfeitamente ortodoxo, devemos ser um dos últimos. Eu acredito que esteja muito relacionado com toda a proteção dos trabalhadores que fazem e com os sindicatos e tudo mais. Eu acredito que a força do PCP acaba por vir por aí, porque nos outros aspectos em que eles tomam posição, temos a questão da Rússia, a questão agora com Gaza, não é? As pessoas, na sua generalidade, não se revêem tanto naquelas posições. Portanto, acho eu que a força acaba por vir muito daí. Porque defendem os nossos direitos, etc, etc. Sim, e acabam por ter... E acabam por fazê-lo. Sim. Basta ver que durante a geringonça não tinhas manifestações e assim que acabou a geringonça... Foi logo. Eu estava logo na primeira. Eu estava lá e ainda cheguei a entrevistar o Jerónimo de Sousa. Lá estava ele lá debaixo de marcada. Foi num dia que chovia copiosamente. Ainda consegui entrevistá-lo. E nós temos estado a falar antes do dia 10, mas eu acho de uma vez por todas Portugal, e tu, enquanto pessoa ligada à gestão intermédia e alguém ligado também àquilo que é a competitividade, o funcionamento de uma empresa, das equipas, o desenvolvimento até financeiro das pessoas e dos cidadãos, nós temos que começar a pensar no dia 11. E o dia 11 é o que é que o próximo governo, independentemente da cor que seja, tem que fazer. Sim, e isso é algo que eu defendo cada vez mais, que não é por uma pessoa ser de esquerda ou por uma pessoa ser de direita que temos de seguir determinadas políticas se estas não forem as que tenham melhores resultados. Portanto, temos de pensar
no bem Isto, se comum. calhar, é uma vertente, é uma visão muito romântica que eu tenho da política, mas os políticos estão lá para servir o bem comum, não é o seu próprio bem. E, portanto, independentemente da sua ideologia, devem escolher aquilo que é a melhor situação. E uma das coisas que, e porque está tanto agora a ser falado, é os setores-chave da economia. Isto, mais dia menos dia, vai entrar em ruptura. E quando eu falo em setor-chave, eu falo na saúde, por exemplo, falo na educação, falo nas próprias forças de segurança. Desde sempre, desde que eu era miúda, que me lembro de ver que não havia professores suficientes, que não havia médicos suficientes. Isto só mostra, mais uma vez, que não pensamos no longo prazo, pensamos só nos 4 anos. E, portanto, é extremamente necessário garantir a sustentabilidade destas profissões para que o país não pare. E quem diz estas, diz outras que, se calhar, são menos remuneradas e que podem vir a ser alimentadas, ou têm estado a vir a ser alimentadas, eventualmente, pela imigração. Eventualmente, porque também não tenho dados para isso. E portanto, não vou aqui dizer com toda a certeza. E como é que garantimos a sustentabilidade destas funções? Todos nós gostamos de ganhar mais. Todos nós queremos mais dinheiro no final do mês na nossa conta. Mas do que é que me adianta a mim ganhar muito se depois sou ultra explorada em termos de horas de trabalho? Uma coisa, por exemplo, que acontece com os enfermeiros. Tu tens um turno, o teu turno acaba, tu achas que vais para casa. Se calhar não vais, porque há uma pessoa do turno a seguir que falta e tu tens de fazer mais um turno em cima daquele. E isto põe toda a tua vida em xeque, porque precisas ter um suporte familiar que nem toda a gente tem agora, põe a própria vida dos utentes em xeque, porque uma pessoa que... Quer dizer, eu trabalho a um computador, eu não tenho o mesmo rendimento às 8 horas, às 12 horas e às 16 e não é da tarde, é 16 horas de trabalho, do que aquelas que tinha com 2. Portanto, na saúde isto ainda se coloca mais. Portanto, tem de haver uma própria reestruturação na forma como isto funciona. No outro dia, por exemplo, eu fui ao hospital para tirar análises e demorei horas, mesmo sendo prioritária. O hospital tem 14 postos e eu perguntei à menina e disse, o que é que se passa? São 14 postos e eu esperei estas horas todas? E ela diz, pois é que são 14 postos, mas só estávamos 2 a trabalhar. Porquê? Porque um técnico superior de saúde nem 1000 euros líquidos recebe. E, portanto, eles muito menos vão para o Estado, andam a saltar de sítio em sítio a fazer as colheitas, etc. E isto acaba por ser aqui uma generalidade. Portanto, nós temos de criar condições para que estas funções sejam todas elas mais atrativas, para também incentivar as pessoas a ir. Existem estudos no Brasil e nos Estados Unidos que os miúdos hoje em dia querem ser youtubers e influencers, que é normal, não é? Eles ligam a televisão e veem médicos em greve, que é aquela profissão que em Portugal toda a gente queria ser doutor, porque ser médico é que era aqui o auge. Isto afasta as pessoas, isto vai colocar um problema muito grande no futuro, porque não vamos ter pessoas nestas profissões. E tem aspas para os professores. Nós vemos os professores a dizer que são maltratados, que são colocados a quilómetros de casa, que vivem alguns em caravanas, dividem quartos, estão longe da família. Qual é que é o miúdo que vai ver isto e vai dizer que quer ir para professor? E qual é que é o futuro de um país sem professores? Não é? Portanto, isto tem de ser tudo repensado e, se calhar, tem de ir ainda mais além disto, que é criar condições, quer seja remuneratórias, quer seja de trabalho melhores, mas, como acontece em Inglaterra, dar-lhes efetivamente benefícios por trabalharem neste tipo de funções-chave. Que, atenção, lá vai até às pessoas que trabalham das limpezas das ruas, em que dão-lhes condições específicas em termos de arrendamentos ou de compra de casa, etc. Por isso, isto para mim é um ponto fulcral e que eu não vejo ninguém a pensar nisto, porque é um problema que eu vejo desde que eu me lembro de ser gente. Mas aquilo que vamos vendo um bocado na campanha eleitoral é uma série de promessas, a recuperação de tempo dos professores, este empurrar por decreto do salário mínimo, mas tal como eu mencionei, 2024 prepara-se para ser o ano de maior carga fiscal de sempre. E não achas que aqui reside, de facto, um dos nossos grandes dramas, é o peso dos impostos em famílias? E já falámos bastante nisso. Queria primeiro pegar na questão do ordenado mínimo, porque se tu aumentas o ordenado mínimo, mas não consegues aumentar o ordenado médio, tu estás a empobrecer uma nação. Portugal, aos olhos da Europa, é tão pobre, que uma pessoa que ganha 2.000 euros brutos está nos 10% mais bem remunerados do país. 2.000 euros brutos são 1.000 e poucos euros limpos. Uma pessoa sozinha não faz vida com isto.
Parece muito, mas não é. Repete lá isso devagar, porque cada vez que tu dizes isso é para as pessoas terem a perfeita noção. Sim, 2.000 euros brutos em Portugal corresponde aos 10% mais bem remunerados do país, mas Leva a corresponde taxa- a pouco mais do ordenado mínimo em Espanha, que é o nosso vizinho. E mais, o meu pai mandou-me esta semana um artigo. Eu rimo, mas rimo porque uma pessoa não vai chorar. Claro. Que dizia, veja em que classe é que se posiciona em Portugal. Ou seja, se eras da classe baixa, da classe média, da classe alta. Para seres da classe alta, basta que ganhes 1.800 euros líquidos. Uma pessoa com 1.800 euros líquidos, e vamos falar de uma pessoa sozinha, não está na pobreza. Não. Não está na pobreza se não tiver um contrato de arrendamento em que tem de pagar 900 ou 1.000 euros por exemplo. um T1. Pronto. Exatamente. Mas a verdade é que não é uma classe alta. Não é, não pode ser. E isto mostra o nosso empobrecimento como nação. Está intimamente ligado com a questão da carga fiscal. Porquê? Porque para te aumentarem em 200 euros líquidos, a tua empresa vai pagar o dobro em impostos, só nos teus salários. Para te dar um prémio, e vamos imaginar que recebes um prémio de 8.000 euros, parece espetacular, mas depois vão parar 3.000 euros à tua conta. E tu pensas, caramba, eu mato-me a trabalhar e 5.000 euros foram para o Estado. Isto da tua parte, porque depois existe a parte da empresa. Portanto, as empresas não têm incentivos para pagar mais aos seus trabalhadores. E não é por não saberem que estão a pagar pouco, porque elas sabem. Elas é que não querem também dar mais salário, mais dinheiro ao Estado desta forma, sobretudo porque nós não temos um retorno, como, por exemplo, existe, falámos aqui também várias vezes, nos países nórdicos. Porque educação não tens, saúde é muito complicado, ou tens uma doença muito grave e aí sim és bem tratado no setor público. Ou esquece, não é? Ficas anos à espera de uma operação, ou uma hérnia, ou uma coisa qualquer assim desse género, conforme vamos vendo na televisão. E por isso acaba aqui por ser complicado. E depois tens outra coisa, que é, estamos na União Europeia, mas o sistema fiscal é muito diferente entre os vários países. E a verdade é que na forma como o mundo funciona hoje, não há incentivos para que pessoas ou empresas se fixem em Portugal e paguem os seus impostos em Portugal. E mais, existe um incentivo a que tu tenhas toda uma economia paralela a funcionar. Tu, se tiveres uma empregada doméstica, dificilmente vais estar a pagar impostos por ela. Mas em França, dificilmente tu não pagas impostos por ela, porque tu tens efetivamente incentivos, tanto para ela como para quem a contrata, para pagar esses impostos. Por isso, eu acredito mesmo, e lá está, isto não é pensar em 4 anos, mas acredito mesmo que precisamos de uma reforma fiscal profunda. Precisamos de rever se faz sentido ter tantas taxas e taxinhas de tudo. Até a habitação isto impacta, porque tu, se quiseres construir uma casa, tu pagas e pagas e pagas em taxas que não faz sentido. Uma das coisas, e creio que partilhei contigo, esse post de alguém que dizia que se é verdade que o governo vai pagar menos 0, ou vai receber menos 0,4% em impostos do IRS. A verdade é que, na globalidade, por causa de taxas diretas e indiretas, ou lá o que é, o Estado vai arrecadar mais 4,8%. Porque depois todos os outros vão aumentar. E a verdade é que tu tens aqui, por exemplo, o IVA. O IVA está diretamente ligado com o preço das coisas. Se tudo aumenta, tu vais ter uma receita maior no IVA. E o IVA é 23%. Não é? A taxa normal, para mim ou para ti, independentemente de quanto é que nós ganhamos. Mas isto traz aqui outro problema, que é, em Portugal, não existe, as pessoas não têm conhecimento financeiro para perceber o que é uma coisa e o que é a outra, porque a elas o que lhes interessa é quanto é que lhes cai na conta ao final do mês. Está a cair mais, está tudo bem. E não está tudo bem, porque está-te a cair mais aqui, mas tu estás a perder muito mais ali. E é aí onde, por exemplo, estão, e desculpa a expressão, é aí onde estão a enganar muitos dos nossos pensionistas. Certo. Estão a receber mensagens a dizer aumentamos a sua pensão em X euros, porque eles não sabem é que aqueles X euros
vão comprar menos do que compravam, se calhar, o ano passado. E, infelizmente, quem é que vota em Portugal ainda são as pessoas mais velhas, porque existe uma abstenção muito grande, sobretudo nos jovens. E por falar nisso, eu tenho que mencionar, porque esta semana recebemos aqui alguém pela primeira vez e foi um dos momentos tensos do programa, alguém que veio aqui conversar, não veio pelo partido, mas é do partido do governo, mencionou e bem que Portugal, as poupanças e as pessoas, a literacia financeira não é a melhor. Quando eu disse, ok, então mas como é que justifica que PS e Bloco de Esquerda tenham votado contra um projeto de lei de iniciativa liberal para incluir a literacia financeira nas escolas? E deu ali uma volta. E é aqui onde eu pergunto, será que há de facto seriedade? Eu não sei que volta é que ele te deu, ou seja, não sei qual é que foi o argumento, mas o que argumentam é que a parte de literacia financeira faz parte da disciplina de cidadania e que não é obrigatória e abrange uma série de coisas. E falar em literacia financeira não é só explicar às pessoas o que é uma taxa de juros. É explicar muito mais do que isso. E começa logo pela própria mentalidade. Vou-te dar aqui um exemplo real que é meu. O meu carro é velhinho, tem 17 anos e começou a dar alguns problemas. E esses problemas têm-me estado a custar algum dinheiro por ano. Se calhar 1.000 euros. E toda a gente me diz assim, tens de trocar de carro. Tu tens de trocar de carro. E eu penso, não tenho. Porque eu compro um carro e eu vou comprar o carro e assim que o carro sai do stand, ele vale metade. Ou seja, 10.000 euros vão logo à vida. O meu carro a gastar 1.000 euros por ano em arranjo dura mais 10 anos do que aquele do stand. Para aquilo que eu ando, não faz sentido. Entretanto, para aquilo que tu andas, sim, porque tu analisas todos os vetores, exatamente. Não é? E, entretanto, por circunstâncias da vida, eu atualmente acabo por ter benefícios na compra de uma viatura nova. E o comentário das pessoas foi, tens mesmo de comprar um carro. Tu agora até podes comprar um carro melhor, porque não pagas estes impostos. Okay. E eu pensei, mas eu não preciso de um carro novo. Para que é que eu vou estar a comprar um carro novo? Mas a mentalidade do português não é esta. A mentalidade do português é ter meia dúzia de tostões no bolso, então já pode ir comprar um carro alemão. Para não estar aqui a mencionar marcas, um carro alemão que depois, quando tem de ir à revisão, todas elas até bastante caras, não é? Portanto, serve. Quando tem de ir à revisão, quando tem de trocar os pneus, quando tem de fazer algum arranjo, aquilo cai o carmo e a trindade porque não sabem como é que vão pagar o carro. Porque não fizeram as contas se podiam pagar aquele carro ou não. Portanto, é muito mais do que entender os juros. É muito mais do que isso. É a relação com o dinheiro e a forma como o próprio dinheiro deve ser gerido. É o perceber que existe o benefício futuro e que esse benefício futuro nem sempre é compatível com o prazer imediato de uma compra. Entretanto, na China, isso começa no pré-escolar. Pronto, e aqui faz parte de uma forma... Eu tentei encontrar o programa e não consegui, porque aquilo também me estava a fazer muita espécie. Eu tentei encontrar o programa da cadeira de cidadania, não consegui encontrar para perceber exatamente o que era abordado. Sei que é algo opcional, ou seja, nem todas as escolas têm. Há muita gente que se opõe a esta disciplina por outras questões. Agora, o que é que eu acho curioso é que é justamente ao PS, ao Bloco e ao PCP que menos convém que as pessoas tenham este conhecimento. Porquê? Porque enquanto as pessoas não souberem governar, vão continuar a achar que se lhes entra mais meia dúzia de tostões na conta ao final do mês, então está tudo bem, está espetacular. Que se lhes aumentam a pensão em mais X, está tudo bem, está espetacular. Porque a verdade é esta, João. Um povo ignorante é muito mais fácil de domar do que pessoas que sabem, do que pessoas que questionam, do que pessoas que têm um pensamento crítico. Infelizmente, a forma como também está talhado o nosso sistema de educação está a pecar muito nisto, porque está a criar robôs, está desatualizado, não tem grande correspondência com a realidade e, portanto, alimenta isto noutras áreas além da financeira. O problema é muito maior do que isso. Mas isto resulta especialmente para estes partidos que sabem que, se não for assim, não se perpetuam no poder. Não é? Falávamos do PCP. O PCP cresce por força dos trabalhadores, porque aquelas pessoas acham que a única maneira que têm de ganhar dinheiro é com o salário que têm ao final do mês. Se tivessem literacia financeira, se calhar percebiam que não. Se tiverem literacia financeira, se calhar percebem que quem tem dinheiro não é necessariamente porque roubou. Se
se calhar percebem que uma empresa ter lucros é bom e não é mau. Se tivessem a literacia financeira do PCP, que é um dos maiores arrendatários ou proprietários depois em Portugal. Isso, exatamente. E já ouvimos falar também de muitas questões relacionadas com isso em pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda. Dá jeito, perpetua as pessoas no poder, não é? Muito bem. Raquel, que mais é que tu achas, ou que mais é que o governo que aparecer dia 11 deveria... Olha, tal como estávamos aqui a falar, uma reforma muito grande no sistema de educação. Quando eu estudava, havia pouca oferta, mas ainda assim era mais do que aquela que temos agora, em termos de, por exemplo, cursos profissionais. Tu queres que os miúdos estudem até o 12º ano, mas aqueles que não querem continuar e estão no direito deles, saem de lá, não sabem fazer nada, porque não há oferta que os profissionalize e que os coloque numa posição melhor para conseguirem ter uma profissão relativamente bem remunerada quando saem dali. Ao invés disso, o que os espera são empregos que noutros países da Europa tu vês que quem os faz são maioritariamente os jovens em part-time ou outras pessoas que lhes dá jeito de trabalhar em part-time, porque querem ter ali um extra. E em Portugal tu tens pessoas que vivem daquilo porque não estão preparadas para fazer mais nada e estão com salários, enfim, muito baixos. Nós, a semana passada, conseguimos mostrar aqui, através de alguns gráficos do Instituto Mais Liberdade, que existem mais de 18 países europeus, se eu não estou enganado, onde o cidadão só com o secundário ganha mais do que os nossos diplomados. Sim, e é provável que há muitos anos ficámos todos muito ofendidos porque Angela Merkel disse que nós tínhamos muitos licenciados. Mas ela tem razão, porque nós temos muitos licenciados porque a mentalidade portuguesa é ou tiras uma licenciatura ou não vais ser ninguém. Porque assim como assim, já vais ser mal pago com licenciatura, portanto mais vale tirar uma licenciatura. Mas depois muitos vão tirar cursos, como eu já vi na televisão, em que lhes perguntam que saídas profissionais é que tem o teu curso e eles dizem, não sei, os meus pais é que quiseram que eu viesse para a faculdade e portanto aqui estou eu. E porque na Alemanha as coisas funcionam de maneira muito diferente. Tu tens um sistema profissionalizante que desde muito novo, se tu souberes o que é que queres seguir, tu és logo encaminhado para ali. Há uma série de profissões que não têm uma licenciatura, mas cai uma licenciatura e lá é profissionalizante. Mas é porque a Alemanha desenvolveu uma coisa que nós devíamos ter desenvolvido, que foi a indústria. Também. Tu não tiveste revolução industrial em Portugal, por assim dizer, não é? E olha, voltando à saúde, tu tens, por exemplo, os auxiliares que fazem um trabalho importantíssimo, os auxiliares, não é? Que estão ali no hospital a levar as arrastadeiras às pessoas, a alimentar, a limpar, a lavar, etc. Não existe um curso que os profissionalize nisso, portanto, eles são atirados para ali. Tens pessoas que trabalham um bocadinho como tu, não é? Que sabem fazer aquilo melhor do que outros, independentemente de serem muito empáticos ou simpáticos ou o que quer que seja, mas que sabem fazer o seu trabalho melhor do que outro e que ganham mesmo muito mal. Devem ganhar o ordenado mínimo e depois tiram um bocadinho mais se for noite, se for turno duplo, etc. Mas isto, se calhar, era daquelas coisas que pedia um curso profissional, porque aquelas pessoas, muitas delas, se calhar nem têm o 12º, mas saíam muito melhor preparadas para fazer a sua profissão e muito melhor capacitadas para receberem mais do que aquilo que recebem ali. E isto faz mesmo falta e ninguém olha para isto. É muito... Falavas há pouco que o que se tem falado é de criar planos. Estamos sempre nisto, a criar planos de emergência e não ganhamos, e não soluções no longo prazo. Sim, mas quando eu digo criar um plano, se há algo que falta em Portugal é uma direção para o país. Não há uma direção definida para o país, não há uma estratégia. E lá está, e tu mencionaste muito bem, tudo tem a ver com os ciclos eleitorais. Mas eu tenho a certeza absoluta que quando olhamos, por exemplo, para as grandes empresas a nível mundial e para os grandes projetos a nível mundial, foram projetos em que houve uma antecipação e havia uma gestão também por cenários. Em Portugal há uma gestão por manchetes. O que é que diz a manchete do jornal? É a habitação? Temos que fazer o mais habitação. É os transportes? Temos que fazer o passe dos não sei quantos. É isto ou aquilo? Ou seja... Sim. De alguma forma, nós estamos aqui presos no ciclo de centrifugação da máquina de lavar. E mais uma vez,
fala-se, mas nunca se decide nada. Não há ninguém que se atravesse. Por exemplo, fala-se agora que vamos avançar com o TGV. Já vamos mais de 30 anos atrasados em relação à França. E teres um TGV, e também não sejamos aqui inocentes, Portugal, pelo seu posicionamento geográfico em relação à Europa, também não é a ferrovia que vai resolver os nossos problemas todos. Nós estamos como uma Polónia que facilmente consegues ligar a todo o lado. Mas ajudava tu teres uma ligação muito mais rápida à Espanha. Ajudava tu teres, e não é por TGV que isto se faz, tu teres uma ligação maior entre, por exemplo, as capitais do distrito em Portugal. Mas o carismático do Pedro Nuno Santos disse que não fazia a ligação TGV até Madrid para evitar a competição das empresas espanholas. Está errado. O que significa que o consumidor final, os consumidores portugueses, não têm a competição das empresas espanholas, o que significa que vão pagar... Não só está errado, como só mostra que ele tem um total desconhecimento do que é o tecido empresarial português, porque as grandes empresas em Portugal, a grande maioria já opera através de Espanha, porque olha para isto como um mercado ibérico. Mas lá está, já vimos que Pedro Nuno Santos é um protecionista, daí ter metido o dinheiro que meteu na TAP. O teu dinheiro e o meu dinheiro. O nosso dinheiro, e eu estudei na mesma escola que ele. Lamento. Não me lembro dele, mas lembro-me, por exemplo, de Francisco César, que é bastante mais velho do que eu. Já lá estava quando eu entrei, e eu só o vi nas alturas das praxes, e eu acredito que ele tenha continuado quando eu de lá saí. E isto são pessoas que fazem a sua carreira, é só política, eles não conhecem mais nada da vida, eles não sabem, dificilmente eles sabem o que é uma realidade. Mas também é verdade que aquilo que pagam para alguém ser deputado, em relação a altos cargos de empresas, dificilmente atrai alguém para sair do setor privado para ali. Porque para perder dinheiro não obrigada. E as pessoas acham que eles ganham muito, eu acho que eles ganham pouco. Isso é uma das coisas que temos mesmo que desmistificar, até porque temos conhecimento em off de algumas situações. Nós não podemos dizer que os nossos deputados ganhem o suficiente para eventualmente não terem que se manter ligados a outras atividades. Certo, porque não é porque um país inteiro ganha mal que eu vou achar que alguém que está naquele papel por ganhar 3.000 euros ganha muito. Porque 3.000 euros para a responsabilidade que eles têm não é nada. Encontra-se pessoas muito facilmente no privado a ganhar mais do que isso e que não vão para aqueles sítios por causa disso. E até seria uma forma, eventualmente, de impedir vontades de influências externas nas decisões políticas se eles ganhassem. Se ganhares pouco, se calhar vais ter incentivo a encontrar dinheiro dentro de livros, por exemplo, não é? Exatamente. E de caixas de vinho. Exato. E atenção, não estou a dizer que uma pessoa ganha 3.000 euros é ganhar pouco, mas 3.000 euros para decidir e para ter um país aos seus comandos é pouco. Mas para ganhar 3.000 euros, para juntar aquilo que se pode encontrar nos livros e nas caixas de vinho, é valente. Já é valente, é muita literacia financeira. É muita literacia financeira. Raquel, que mais é que é importante nós... Temos de apostar também... Nós fazemos parte da Europa, temos de aproveitar o melhor que a Europa nos dá. Estavas a dizer que Pedro Nuno Santos diz que o TGV não porque é uma ameaça para Portugal, ou dizia, ou o que quer que seja. Mas existem tantas oportunidades, não é? Podemos crescer, podemos captar investimento através de apoios da União Europeia para cá. Nós somos muito bons mesmo em tecnologia e as pessoas que nós temos ligadas à tecnologia não ficam cá, vão lá para fora. Porque aqui pagam-nos os famosos 3.000 euros, se calhar, com jeito, com sorte, se forem mesmo muito bons. São taxados como se fossem ricos. Porque são ricos, porque ganham mais do que 2.000 euros e porque já todos sabemos que com 2.000 euros estás entre os 10% mais bem pagos do país. Almoças nos mesmos restaurantes que o Jeff Bezos. Exatamente, sim. E tens um grande carro que não sabe... E até o tens, mas depois não sabes como é que o vais pagar. Mas a realidade é que... posso falar mais uma vez por mim. Eu, se fosse trabalhar para a Alemanha, estava a ganhar líquidos mais do dobro do que aquilo que ganho aqui.
E não era pobrezinha nenhuma lá, de certeza absoluta. E, portanto, é normal. Nós temos muito incentivo a sair, nós não temos incentivo a ficar. Sim, mais uma vez, eu creio que há um percentual recente em que mostra que 30% dos nossos jovens já estão fora. Estão mais a pensar em sair. Mas eu quero desdramatizar, já o fiz num outro programa desta semana, eu creio que olhando para o mundo como ele está atualmente, com a globalização, o facto de em Portugal os jovens também falarem outras línguas com facilidade, e esse é um dos aspectos positivos do nosso sistema de ensino, o jovem querer fazer carreira noutro país não devia ser nenhum drama. Aquilo que eu acho é que nós olhamos as rodas e facilitamos a saída desse capital humano. Eu também acho que não deve ser nenhum drama, mas tu facilitas a saída do capital humano, mas depois o capital humano que tu atrás são os reformados ingleses e alemães. E aqui é que está o problema. É porque enquanto que se calhar numa Alemanha tu não só retens os alemães como consegues captar pessoas de fora, tu aqui não retens nem captas pessoas de fora. E aí é que pode acabar por estar a residir o problema, porque só há fuga e as pessoas que vêm e que são extremamente necessárias para o nosso país. Sem querer ofender essas pessoas, elas não têm o mesmo nível de escolaridade. Não têm, e infelizmente são muito maltratadas. Quando digo maltratadas, é no sentido em que eles vêm para um país em que não conhecem a língua e que são altamente explorados. Não há políticas que os ajudem. Não há políticas que os ajudem a integrar-se, que os protejam, e a proteção deles também acaba por ser a nossa no futuro. E falámos um bocadinho antes do programa sobre este tema. São pessoas que são extremamente necessárias ao nosso país e, portanto, são bem-vindas. Mas também não podemos olhar para elas como só as queremos cá para fazer aquilo que Sim, só queremos para ir as pessoas... alimentando o nosso turismo, Exatamente. os nossos... Portanto, nós temos de criar condições para também chamar também as outras pessoas que são mais... que têm mais capacitação. Mas havia um plano para os... Como é que se chamam? Não sei o quê, digitais? Nómadas digitais. Os nómadas digitais, não é? Havia um plano e Portugal andava a atrair nómadas digitais. A questão é que o nómada digital, ele vem para cá, mas ele não vem trabalhar para cá. Ele vem trabalhar cá. Ele não vem trabalhar para Portugal. Ele vem trabalhar cá porque nós temos boa comida e bom tempo. Ele fica cá No fundo, meia é dúzia como de se meses fosse um turista a comer e a fazer surf. Mas não contribui para a sustentabilidade da segurança social. Ele não paga os nossos impostos, ele continua a pagar tudo lá para fora. E, portanto, aí o efeito acaba por ser um bocado perverso. Porque vai-te encarecer tudo, não é? Claro, porque eles têm um poder de compra que o português não tem. Médio Portanto, o efeito aí acaba por ser um bocadinho Raquel, perverso. 2 minutos para terminar. Qual é que tu achas que vai... Eu lembro-me sempre do capitão de equipa do Futebol Clube do Porto, o João Pinto, o meu homónimo, que numa entrevista perguntaram qual é o prognóstico. Prognóstico só no fim. E então, Raquel, vamos fazer um prognóstico. O que é que achas, Raquel, que vai ser ou vão ser os resultados destas eleições? Não querendo fazer aqui futurologia, mas fazendo, eu acredito que Pedro Nuno Santos será o próximo primeiro-ministro. Acredito que não vai durar muito tempo, ou seja... Portanto, sem maioria absoluta. Mas muito lá perto. Se não chegar, ou é uma maioria absoluta fraca, ou algo lá muito perto. Okay. Pronto, isto é a minha convicção, baseada em futurologia, literalmente. Mas é a minha sensação, por tudo aquilo que também já discutimos aqui no início do programa. A AD ficará em segundo, mas numa posição muito frágil, muito próxima do Chega. Penso que aí ele também vai crescer, embora não tanto quanto eu gostaria que crescesse. Não vão entrar partidos novos na Assembleia, excetuando aqueles que estão agregados à AD, se acabarem por ter algum deputado, nomeadamente o CDS. CDS, que, sejamos honestos, tiveram mais votos que PAN e Livre, e o Livre. Só que por causa dos ciclos eleitorais. Exatamente. E a questão é, acho que o PAN está numa posição muito frágil, é capaz de sair. O Livre deve manter a sua posição, assim como um Bloco e um PCP. E não vamos ter figuras novas na Assembleia em termos de partidos. Não vamos? Não. E esse é que é o drama para ti? Não.
Não? Não, vivo bem com isso. Muito bem. Vivo muito bem Raquel com Dias, isso. obrigado por ter estado aqui Obrigada. connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma conversa. Mais uma vez recordo que pode sempre rever estas nossas entrevistas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Quando lá for, não se esqueça também de clicar no sininho, porque assim recebe a notificação sempre que colocamos um novo vídeo. Quero enviar um grande abraço também a todos os nossos ouvintes da Rádio Vida que diariamente estão connosco a partir das 22. Vocês não nos veem, mas têm que nos ouvir e muito obrigado por o fazer. Resta-me desejar-lhe um resto de boa noite e amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite e obrigado.